Obrigada, Lara. Que Deus nos abençoe. Hoje, o capítulo que caiu para nós refletirmos é o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, é o capítulo que vai falar de ressurreição e reencarnação. Vamos ver aqui um diálogozinho que Nicodemos e Jesus travam bem no início desse capítulo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Bom, então vamos tentar entender algumas coisinhas dentro desse diálogo aqui que Jesus, então, tem com Nicodemos. E nós vimos aí que ele era um príncipe dos judeus, né, um conhecedor da religião judaica. E ali, como judeu, ele tinha, né, essa religião arraigada em si. Então, entender primeiramente aqui, quando Jesus fala, né, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, o que a gente pode entender por reino de Deus? O que é o reino de Deus a que Jesus se refere? Será que é um lugar circunscrito? Será que tem um lugar que é o reino de Deus? E a gente só vai para lá, né, se a gente estiver de acordo com isto? Nós aprendemos com a doutrina espírita que nem céu, nem inferno não são lugares circunscritos, mas um estado de alma. Então, o que poderia ser esse reino de Deus? Um estado de sublimação da alma. Um estado criado por ela própria, através de reencarnações incessantes. O reino de Deus é uma conquista individual. Então, é uma conquista de cada um de nós. Embora nós sempre estejamos no coletivo, juntos para crescermos, para aprendermos uns com os outros, a conquista desse reino de Deus, no íntimo, é tarefa de cada um, individualmente. Então, nós temos que buscar, dentro desse propósito de vida, estando aqui, esse crescimento, esse aprimoramento. E a conquista do reino de Deus inicia-se no íntimo e prossegue no campo exterior, através da exemplificação do bem, frente a todas as criaturas. Então, nós começamos a, dentro de nós, sentir esse bem-estar, de estar na presença de Deus, de estar buscando esse reino dentro de nós, e a partir disso a gente passa a refletir esse reino. A gente passa também a buscar trabalhar o bem junto aos nossos irmãos de caminhada, aqueles que estão principalmente mais próximos de nós. Não por acaso estão ali. E nessa frase ainda, né, nós vamos ver aí que Jesus coloca uma condição, né, para que a pessoa possa ver o reino de Deus. Qual que é essa condição? Ele fala assim: se não nascer de novo. Não é? E para se conquistar o reino de Deus, precisamos nascer de novo. E o que seria esse nascer de novo, então? O que seria nascer de novo nessa visão de Jesus? Nós já vimos que o reino de Deus está dentro. Nós podemos até buscá-lo fora. Nós não vamos encontrar. Nós vamos encontrar aqui no nosso íntimo, porque todos nós possuímos a centelha divina. Mas o que seria nascer de novo? Para quem não está dentro da doutrina espírita, o nascer de novo pode significar outra coisa. Pode significar uma renovação, eu me batizar, tomar um outro nome, como acontecia na época de Jesus. O batismo era um sinal de uma transformação. Mas também tem o caso da ressurreição, como acreditavam os judeus.
Na crença deles, o que aconteceria? Quando o homem, depois de morrer, ele tomaria um novo corpo. Isso seria ressurreição. Aliás, o mesmo corpo. Ele voltaria no mesmo corpo. Isso já se provou pela ciência que é impossível. O corpo, a partir do momento que ele perece, que ele morre, ele vai se desagregar. As moléculas que ali estavam, todas agregadas, começam a se dissolver, se dispersar e volta para o todo universal. Então, não teria como esse espírito voltar no mesmo corpo. Seria até estranho. A gente vê aqui isso muito em filmes de terror, os zumbis, né? Aquela coisa toda. E no caso aqui, como nós já provamos, a ciência já provou isso, então teríamos que ter uma outra forma de ver o nascer de novo. E como Nicodemos pergunta para ele, mas será que então não vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Como que pode um homem velho nascer? Como que poderia isso acontecer? Então, nesse momento, né, a orientação de Jesus a Nicodemos de que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito, olha só, importante isso, independe deste. Então, nós conseguimos separar o espírito do corpo. O corpo é a vestimenta que ele troca. O espírito sempre está trocando, de acordo com a necessidade de evolução. Toda vez que nós vamos voltar para a Terra, a gente toma uma nova vestimenta. O corpo não é nada mais do que uma roupa, igual a gente usa aqui no nosso dia a dia, e a gente troca de acordo com a ocasião. E quando o espírito não está habitando esse corpo vai falecer, vai morrer. Então, nesse caso, o corpo perece, porém o espírito é imortal. Então, quando o corpo não tem mais condições de sobreviver aqui, lógico, ele vai passar por todo aquele processo que nós já vimos da decomposição e tudo mais, mas o espírito, ele retorna à pátria verdadeira, que é a pátria de origem. E qual é essa pátria de origem? Quando nós pegamos o livro dos Espíritos, eu acho isso aqui muito importante, porque lá, na pergunta 85, então, assim, muitas pessoas às vezes não leem o livro dos Espíritos e tampouco estudam, porque ler é uma coisa e estudar é outra. Ele diz assim, na parte segunda do livro dos Espíritos, mundo normal ou primitivo. E aí ele pergunta, Kardec pergunta aos Espíritos, qual dos dois é o principal na ordem das coisas? O mundo espiritual ou o mundo corporal? A resposta é breve, curtinha, mas certeira. O mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo. A tudo. Então, se nós não tivéssemos, e lá ele continua falando um pouco mais a respeito, depois vocês podem consultar, lá da pergunta 84 até 87, se eu não me engano, ele dizendo que se a gente não tivesse o mundo aqui, carnal, material, não perderíamos, o espírito não perderia nada com isto. Porque o corpo, aliás, o mundo material, ele é para esses momentos de crescimento e evolução do espírito. Nós podemos, então, ficar lá no mundo espiritual, já que esse mundo é o verdadeiro, por que a gente reencarna? A gente não poderia ficar lá no mundo espiritual? Já que ele é o verdadeiro, para que a gente precisa reencarnar? Lá a gente não progride? Sim. Lá nós progredimos, mas não dessa maneira que progredimos aqui na carne. A progressão do espírito lá é um pouquinho diferente, porque lá ele está lúcido, ele consegue entender e enxergar tudo aquilo que ele ainda tem dentro dele, para muitas vezes aquele balanço que a gente faz depois de uma encarnação e perceber que nós ainda estamos falhos em determinadas situações. Lógico que nem todos têm essa condição, porque existem espíritos que, no mundo espiritual, ficam em torpor, ficam adormecidos por um tempo, às vezes reencarnam compulsoriamente, sem nem saber que estão reencarnando, porque não estão em condições ainda de compreender esse processo evolutivo, não podem escolher nada. Mas o espírito de mediana evolução é diferente. Ele não só pode participar do seu projeto reencarnatório, do seu planejamento, ele pode opinar.
escolher. É claro que ele não vai fazer isso sozinho, ele vai estar com instrutores, pessoas que vão colaborar, irmãos que têm experiência, que têm conhecimento e que vão ajudá-lo nesse processo reencarnatório. Mas e aí? Se a gente está lá no mundo espiritual, a gente não poderia progredir lá? Bom, então como a gente estava dizendo, sim. Só que lá, como nós estávamos também dizendo, essa questão dele estar lúcido e não ter como entrar em contato com essas deficiências que está na alma, ali todo mundo está, né, num clima mais harmonioso, quando já nas escolas do plano espiritual, quando já nas colônias, que são dedicadas aos estudos, ao trabalho com Jesus, é diferente. Ele pode trabalhar lá, servindo um cafezinho, não sei nem se vai ter o cafezinho lá, né? Porque tem lugares que não precisa mais, o espírito não come, então não bebe, mas tem lugares que sim. Uma sopinha que ele vai servir para um desencarnado que está em pior estado, que acabou de chegar. Então ele tem N trabalhos a realizar no mundo espiritual. Fazer visitas lá naquele plano mais inferior, que é o umbral, onde ele pode, muitas vezes, como o André Luiz nos fala muito, nós vamos ter um grande repórter do mundo espiritual, que é o André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier e também alguns do Valdo Vieira, e que ele vai falar bastante a respeito de como funciona o mundo espiritual. Ele fala muito como que tudo se processa, como alguns estão em melhor estado, outros estão lá em câmeras de tratamento que não tem noção do que está acontecendo à sua volta. Mas quando estamos lá, podemos sim trabalhar. Mas não entramos muitas vezes diretamente com os conflitos que estamos trazendo ainda dentro de nós. Porque quando nós encarnamos, lá no primeiro, né, nos primórdios, quando a gente acaba de ser criado por Deus, a gente tem o mesmo ponto de partida, todos nós. Somos criados simples, ignorantes, e vamos aí, através dessas encarnações, burilando a nossa alma, até ser aquela joia preciosa, que no primeiro está lá, né, estado bruto, um diamante bruto, mas que depois vai sendo lapidado lentamente, através de todas as experiências que tivermos aqui na Terra, ou em outra escola, porque existem outras, não existem apenas a Terra como escola. E através desse processo de lapidação, nós vamos sim aprendendo nessas escolas planetárias. E no caso, quando lá no mundo espiritual, nós vamos ter esse aprendizado, conhecendo, às vezes conversando com os amigos espirituais, percebendo as nossas falhas e tudo mais. Mas para que a gente realmente evolua e progrida, nós temos que estar aqui na Terra. Ou numa escola planetária. Porque aí há aquele esquecimento. Principalmente porque muitos de nós vamos trazer remorsos, dores acerbas, porque em contato com as realidades das anteriores reencarnações podemos sofrer baques imensos. Não somos bonzinhos, né? Estamos caminhando para a perfeição, então trazemos muitas dificuldades e muitos defeitos. E é justamente nessa questão de não ficarmos ali no remorso destrutivo, é que Deus vai nos permitir o retorno à carne, para que a gente consiga, então, fazer esse trabalho verdadeiramente de evolução e progresso. Aí sim, vamos esquecer temporariamente, porque nesse período de reencarnação, é o tempo que nós precisamos para amenizar essas dores que a gente traz, esquecê-las um pouquinho e recomeçar a trajetória. E nesse recomeço, o esforço precisa ser grande da nossa parte. Às vezes planejamos muita coisa no mundo espiritual. Chega aqui, nós não damos conta de tudo. É igual ao nosso dia a dia. A gente planeja, às vezes, várias coisas. Eu preciso fazer isso, isso, isso. Fazemos uma lista. Aí você começa a fazer, não dá tempo de fazer tudo. Aí você fala, bom, deixa eu ver o que é prioridade aqui. E aí você começa a escolher, porque é o que vai dar tempo. E aí a gente faz esse planejamento lá no mundo espiritual, mas chega aqui e a gente se distrai. Tem muitas distrações aqui na Terra, não é verdade? Aqui nós temos muitas e muitas distrações, muitas. A gente não precisa nem enumerar, mas a gente sabe que são várias. E aí a gente se esquece daquilo que a gente prometeu lá no mundo espiritual. E não prometeu para ninguém, a não ser para nós mesmos. Porque a gente não prometeu para Deus ou para Jesus. Aquele planejamento foi feito para que a gente crescesse, evoluísse. E Deus está esperando.
E é aqui que, com esse esquecimento, então, nós vamos entrar de novo nas situações que a gente está deixando pendente. Mas tudo foi planejado para que isso acontecesse. Hoje, as pessoas que estão à nossa volta são aquelas que precisamos, são aquelas que estão, de certa forma, inseridas também nas nossas necessidades de evolução. Colaborando umas com as outras, nós vamos também aprendendo uns com os outros. Não dá para fazer esse processo sozinho. Por isso, nós temos que viver o ser aqui na Terra, ele é gregário. Nós temos que estar juntos sempre. Os lares estão repletos de criaturas necessitadas. Inclusive nós mesmos. Não dá para a gente pensar e apontar o dedo para o nosso familiar e falar, você é o problema desta casa. Se não fosse você, tudo estaria resolvido. Não é verdade. Às vezes ele é a solução, porque ele está ali como um instrumento também para o nosso burilamento, para o nosso aprendizado. Através dele, às vezes, aquele instrumento que vai nos testar a paciência, a tolerância, o amor. Porque é fácil a gente amar aqueles que concordam com a gente, aquele que é bonzinho, aquele que não dá trabalho. O desafio é amar aquele que está ali e nos traz tantas dificuldades. Porque ele mexe em situações íntimas nossas, que a gente às vezes não quer mexer. Porque a gente tem uma zona de conforto que é agradável e a gente prefere ficar ali. E quando ela é mexida, a gente se desespera. Não quer enfrentar. Mas é aí que está realmente o nosso crescimento. É nisso que consiste a evolução. É nisso que consiste o progresso individual de cada um. É nesse confronto, nessa convivência, que a gente vai aparando as arestas, pouco a pouco. Exige esforço, dedicação, renúncia. Olha que palavra, renúncia. Essa é a principal. Pensar menos em nós e pensar no outro. Não é se esquecer, não é o caminho. Se esquecer também pode ser um perigoso. Mas é lembrar do outro igualmente. Pensar que todos nós precisamos desse aconchego, muitas vezes, do acolhimento. Não é acolher só aqui na casa espírita, porque aqui é fácil. A gente acolhe, abraça e fala tchau e pronto. Lá não. Lá a coisa pega fogo. É lá que a situação está escaldante. E é lá que a gente precisa trabalhar. Então não foi por acaso que a gente reencontrou alguns corações queridos no nosso ambiente. Esses que a gente não tem como fechar a porta e sair e falar tchau. Esses que a gente tem que estar ali buscando, né, esse trabalho íntimo mesmo. Então, e um dos objetivos maiores ainda da reencarnação é desenvolver nossos potenciais. Fazer com que tudo aquilo que nós temos aqui em estado ainda latente, dentro de nós, seja desenvolvido. E o principal está numa lei, chamada lei de amor. Enquanto nós não aprendermos a amar, de fato, nós vamos estar repetindo completamente esse processo de idas e vindas. Porque o maior objetivo não é só espiar, reparar o passado e ficar sofrendo, nada disso. O maior objetivo é aprendermos a amar. Quanto mais rápido a gente fazer isto, mais rápido a gente encerra o ciclo. E muitos daqueles que aprendem a amar, é tão interessante isso, eles não querem abandonar aqueles que ficaram para trás. O amor faz isso com as criaturas. O amor incondicional faz com que a gente queira estar ali junto, ajudar, reerguer, auxiliar. Quantas criaturas não vêm aqui na Terra em caráter justamente de amor? Jesus, maior exemplo. Precisava Jesus estar aqui, sofrendo o que sofreu? Não precisava. Mas ele quis. Se candidatou? Vai ver, tinha uma fila lá para vir. Mas ele que veio. Sou eu.
estou aqui. Porque ele cresceu, aperfeiçoou, se tornou puro. E aí ele olhou para baixo e falou assim, nossa, a terra está triste, hein? Vamos lá ajudar esse povo. Esses meus irmãozinhos que estão ali estão em estado lastimável. Vamos lá, ensinar o caminho junto com Jesus, com Deus, para que eles também se reergam, aprendam. Por isso ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente não segui-lo, nós não chegamos ao Pai. Os seus ensinamentos são para nós o roteiro seguro, o guia, o farol que nós precisamos. Então, esse sentimento de amor desenvolvido vai fazer com que nós, cada vez mais, consigamos compreender muitas e muitas coisas. Inclusive, a gente consiga compreender melhor Deus. Porque quando Jesus fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele estava querendo dizer, né, ame a Deus, mas saiba por que eu ame. Porque a gente muitas vezes vem de religiões que nos ensinava a temer a Deus. Olha, Deus castiga, vai te punir. Olha, se você não fizer isso, se você não for fazer aquilo. Olha, Deus está vendo. E às vezes a gente até usa ainda isso hoje, até com crianças, para poder, ao invés da gente ter um diálogo com ela, infantil que seja, lúdico, para ensiná-las o caminho para Deus, para mostrar que Deus é amor, a gente diz assim, olha, Deus está vendo, vai te castigar. Melhor não. É melhor dizer a ela que Deus é amor. E ele amou tanto as criaturas, ama tanto, né, incondicionalmente, que ele proporcionou a reencarnação. É ele que deve ter pensado assim, nossa, como que eu vou fazer para que meus filhos cresçam, aprendam e melhorem? Se transformem, reflitam a minha imagem. Já sei, a reencarnação. Assim, eles vão, aprendem um pouco, volta, faz um balanço, percebe o que erraram, volta de novo, torna a fazer mais um pouquinho desse processo, volta. E assim eu não preciso punir ninguém, não preciso castigar ninguém. Porque eu sei que eles estão fazendo isso e vão ter o mérito da conquista deles. E é isso que Deus nos proporciona através da reencarnação. O mérito de conquistarmos realmente o nosso crescimento. Através do nosso esforço. Desse burilamento que vai ser feito através das experiências nessa escola bendita. Tem uma historinha, acho que vocês talvez já conheçam, mas quem não conhece, a gente vai refletir um pouquinho mais sobre ela. É a lição da borboleta, que fala justamente desse esforço. Olha só, um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo. Um homem sentou e observou a borboleta por várias horas. Enquanto ela se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco, então apareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso. Então ele pensou, né? Ela está lá paradinha, não faz nada, deve estar sofrendo. Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia e não conseguia ir mais. O homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta, então, saiu facilmente. Mas seu pequeno corpo estava murcho e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observá-la, porque ele esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem e se esticassem para suportar o corpo que iria se afirmar no tempo. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da sua vida rastejando num corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o modo pelo qual Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para as asas. De forma que ela estaria pronta para voar, uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se Deus nos permitisse passar através de nossas vidas sem quaisquer obstáculos, Ele nos deixaria aleijados,
Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar. Então, essa história ela ilustra bem o que nós estamos falando aqui, nessa questão. Deus nos dá os recursos, nos dá a capacidade de fazer esse esforço e espera que a gente o faça, para que a gente tenha força em nossas asas, para que a gente voe. E esse voo não é um voo de borboleta apenas, é o voo da ascensão espiritual. Porque para que a gente progrida, a gente precisa, sempre se fala aqui, né, ter duas asinhas. A asa da sabedoria e a asa do amor. E juntando isso, é a ascensão espiritual. Só com uma asinha da inteligência, por exemplo, sem o amor, muitas vezes estaríamos aleijados. Estaríamos no orgulho do saber. Mas com o amor junto, nós estaríamos aprendendo a fazer esse voo e alçar cada vez mais alto. Então, esse esforço não nos é tirado. Então, às vezes, a gente pede para Deus, quando estamos passando por dificuldades, falamos assim, Senhor, o Senhor podia dar uma mãozinha aí, né? Me ajuda. Está passando por tanta dificuldade, não dá para tirar essa prova, amenizar um pouquinho? E aí, será que Ele vai ouvir? Será que Ele vai fazer a nossa vontade? E aí a gente fala lá no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Mas se ouvir a nossa, é melhor ainda. Não, porque se Ele está vendo além da nossa lente, Ele está vendo com a lente espiritual, Ele sabe que aquele momento decisivo para nós, esse desafio que nós passamos, é o que precisamos no momento para adquirirmos essas asas fundamentais para o nosso voo espiritual, para esse crescimento. Então, cada momento aqui na Terra, cada vez que a gente volta, a gente já, graças a Deus, não perdemos nada, né? A gente já traz aquela bagagem. Então, ela vai se acumulando, embora a gente não possa se lembrar, mas nos momentos que a gente precisa de alguma resposta, ela vem. Nem todo mundo se esquece, né? Porque a gente vai falar assim, mas eu não acredito em reencarnação. Por que reencarnação não existe? Por que eu não lembro de nada? Já imaginaram se a gente lembrasse de tudo? Tudo. Como seriam os nossos relacionamentos? Como conviveríamos com aquele a quem talvez tivéssemos tirado a vida? Ou que ele nos tivesse tirado a vida? Como seria? Hoje, se um criminoso, ele está lá na cadeia, ele sai e tenta se reabilitar perante a sociedade, ele não consegue. Ele é taxado. Sempre. Todo mundo fica receoso com ele. Será que ele não vai de novo errar? Será que ele não vai cometer de novo o mesmo crime? Não. Melhor nem se aproximar. Imagina se dentro do lar a gente lembrasse de tudo aquilo que nós fizemos aí nas anteriores. Encontrássemos aquelas pessoas a quem prejudicássemos ou que nos prejudicaram. Como seria? Será que a gente suportaria olhar para elas ou elas olhariam para nós com o mesmo olhar de hoje? Apesar de lá no fundo, às vezes a gente sentir uma antipatia, uma situação estranha quando a gente encontra aquela pessoa determinada, aquela raiva, né? Que a gente precisa até falar, mas por que eu sinto isso? Né? Nunca me fez nada. Nessa encarnação. Claro que não é só isso que explica, né? Mas esse é um dos motivos das dificuldades, das antipatias, das situações que a gente vê, das atrocidades, dos traumas. Existem muitos estudos, inclusive científicos, diz Ian Stevenson, Braulio Weiss, tantos outros que estudaram pessoas que tiveram lembranças de vidas passadas. Então, dizer que não existe porque eu não lembro, é pouco. Porque quando nós queremos estudar e procurarmos realmente um assunto que nos interessa, ou que pelo menos nos traz uma curiosidade, para a gente até mesmo ter certeza se aquilo que nós estamos falando ou que estamos ouvindo realmente vale, a gente precisa ir atrás desse conhecimento. E se a gente fosse, a gente encontraria pessoas sérias e idôneas que estudam a reencarnação através de crianças que começam a dar sinais de terem lembranças da vida passada. Há muitos casos. Hernani Guimarães, ele tem um livro chamado 20 Casos de Reencarnação no Brasil.
Nós temos vários, se eu não me engano, eu acho que esse é o nome. Se desculpem se eu errei. Mas existem vários livros que poderiam ser estudados para que a gente realmente, sem o cunho religioso, pudéssemos estudar um pouquinho sobre a reencarnação. Aonde as pessoas se baseiam para falar dela. Porque não foi o Espiritismo que inventou a reencarnação. Nós estamos vendo aí com Jesus, embora ele não tenha sido exatamente claro, nos deixou também a necessidade de estudar e buscar. Nós vamos encontrar isso lá atrás, muito antes de Jesus. Povos que acreditavam na reencarnação e que acreditam até hoje. Alguns povos do Oriente, na Índia principalmente, embora tenham situações diferenciadas nessa crença, mas é esse princípio de que realmente, onde há fumaça, há fogo. E por que não irmos buscar esse conhecimento com a nossa própria inteligência, com a nossa vontade de aprender? Todos nós podemos fazer isto. E quando a gente começa a procurar alguns casos, a gente fica assim, maravilhado. Pessoas que colocam ali situações que elas relembram com detalhes assim tão ricos que a gente fala assim, não pode ser que ela esteja inventando tudo isto. E se uma pessoa fizesse só, falasse isso, mas não são apenas, não é apenas uma pessoa, mas várias, muitas no mundo inteiro. No mundo inteiro, muitas pessoas se recordam. Há filmes sobre isso. Há uma senhora que, acho que se não me engano, agora não, Além da Vida, Amor Além da Vida, ela se recorda que ela, nessa encarnação, estava com uns 30 e poucos anos, e ela começou a recordar de uma vida anterior, em que ela se recordava dos seus filhos, do marido, que era bem endurecido, era difícil, ela teve vários partos, todos caseiros e tal. E ela começa a ficar com aquela lembrança tão nítida, tão nítida, tão nítida, que o marido dessa atual encarnação vai com ela na cidade que ela lembrava, de tudo acontecido. E não é surpresa que ela encontra exatamente tudo aquilo que ela lembrava, ela foi encontrando, inclusive os filhos da encarnação passada. E depois, no finalzinho do filme, eles colocam ela, nova, com os filhos mais velhos que ela, com 80 e poucos anos, mais ou menos. E eles tirando foto. E ela lembrava de detalhes riquíssimos, e conforme ela ia falando, os filhos iam relembrando tudinho. Então, eram fatos assim, que não tinham como contestar. Como alguém poderia saber, senão ela, que foi a protagonista da história? Porque muitas vezes, se eu tivesse ouvido falar para outra pessoa, alguém falasse, não, mas foi ela que vivenciou, ninguém mais sabia daquela história, a não ser ela e os filhos. E ali ela vai contando. Então nós vamos percebendo aí que falta, às vezes, a gente buscar mais para compreender, e não apenas dizer assim, não acredito, não negarmos. Apenas negarmos por negarmos não vale nada. Porque a gente pode dizer assim, o ar não existe. No entanto, a gente está respirando esse ar. E ele está entrando no nosso nariz. Mas por que não existe o ar? Porque eu não vejo, não estou vendo. Cadê o ar? Alguém engarrafou o ar? Pior que já. Tem o ar comprimido, não é? Então, já. E a gente vê? Não vê. Então, no entanto, está ali. Faz um bem enorme. Tudo isso, nós vamos percebendo que quando nós, então, enxergamos Deus dessa forma, todo amor, sem punirmos. Não dá para amar esse Pai? Olha só, amar com todas as nossas forças. Olhar e pensar, meu Deus, embora eu não te veja, eu sei que está aqui dentro de mim. E eu te amo porque agora sei que sou seu filho, que tu me amas, apesar de todos os fracassos, de todas as minhas imperfeições. Está aí me aguardando, de braços abertos. E dá também para amar o próximo como a nós mesmos. Como? Entendendo que ele também é um ser como nós, em crescimento, que precisa de tolerância, afeto, compreensão, amor, paciência, muita paciência. Porque da mesma maneira que nós erramos, ele também erra. Quem nunca errou? Atire a primeira pedra. Todos nós
ainda cometemos erros, mesmo quando a gente já conhece. Nós que estamos aqui na doutrina espírita, cansamos de ler as mesmas coisas lá no Evangelho. Aí, quando a gente se pega, de repente, fazendo tudo ao contrário do que a gente leu. Ainda. Mas você não sabe? Sei, criatura, eu sei. Mas não estou acostumado a praticar, né? Então, essa prática ela tem que ser constante na vigilância das nossas ações, dos nossos pensamentos, como diz a Edith, né? Das nossas palavras, para que a gente não repita os mesmos erros, os velhos erros de sempre. E não é fácil. Não é fácil. Mas ninguém disse que ia ser. Porque se fosse, nós já estaríamos todos de asinha, anjinhos lá em cima. Mas não. Estamos aqui porque é árdua essa tarefa. Mas também é gratificante. Quando a gente chegar lá e a gente se encontrar, esperamos estarmos nos mesmos lugares, se Deus quiser, e a gente olhar assim para baixo e falar assim, meu Deus, né? Foi difícil, mas eu consegui. Eu lutei. Não fiz 100% do trabalho, não melhorei 100%, mas eu consegui um pouquinho assim, não está bom? Olha que beleza. Maravilha. É isso mesmo que Deus quer. É isso que Ele está nos facultando. Esse pouquinho, mais constante. Aprendendo com os erros, aprendendo as lições, ficando mais firme na caminhada, nas nossas lutas, sem desistirmos facilmente, e nem dificilmente, porque desistir já não mais está no nosso vocabulário espírita. Não está. Porque se a gente compreendeu realmente os postulados doutrinários, os postulados da doutrina espírita, nós não desistiremos jamais. E não é porque somos brasileiros. É porque somos espíritos, filhos de Deus, e temos essa essência aqui dentro de nós. A mesma luz do Criador está em todos nós, igualmente. Em todos nós. Que brilhemos a nossa luz. Que possamos ir para nossos lares hoje, lembrando que podemos brilhar a nossa luz. Justamente porque Deus está em nós. Muito obrigada, meus irmãos.